partir do primeiro. O Zé faz uma falta, né? O Rodelista também. Todos fazem falta, né? Mas o Zé nunca falta, né? Aí ele faz muita falta. Amém? Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvida. Porque um crê que de tudo se pode comer e outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come. E o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por si. Quem és tu que julga o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas está firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dias e dias, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julga teu irmão? Ou tu também, por que despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Amém? Soberano e eterno Pai, aqui está, Senhor, esta leitura para nosso livro espiritual nesta manhã, Senhor. Nós não queremos tomar, ó Deus, pensamento de ninguém para poder trazer um esclarecimento aos nossos corações. Mas nós queremos, ó Deus, os pensamentos daquele que expressou através de homens para que esta letra estivesse escrita. Então, isso significa, Pai, que o Senhor usou homens para escrever essas letras, e essas letras vêm de Ti. Então, só o Senhor mesmo em nós pode também nos inspirar para trazer esse entendimento, e não o entendimento que alguém tem, ou teve, ou terá. Nós descansamos tudo no Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Aqui o apóstolo Paulo, aos Romanos, ele disse: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvida. Isso aqui é um ponto muito bom para a gente mastigar ele um pouquinho. E antes de nós comentar sobre esse primeiro capítulo aqui, quero deixar para os ouvintes que hão de ouvir, que possam deixar o like, compartilhar com seus contatos, deixar também seu comentário, né? Isso é de grande ajuda para o canal, e também se inscrever
no canal. Não é para nós ganhar dinheiro, mas para propagar o Evangelho de Cristo. Então aqui diz, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvida. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? O que ele quer dizer com isso aqui? Quanto ao que está enfermo na fé. O que é estar enfermo na fé? Estar enfermo na fé é estar em dúvida. Ou seja, está fraco, porque fulano disse isso, ciclano disse aquilo outro, e aquilo acabou enfraquecendo a fé naquilo que você crê. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que quantas pessoas que estão assim, nós devemos receber, não em contenda sobre dúvida. O que é contenda sobre dúvida? Fulano de tal agora crê assim, fulano de tal crê assado, e ter aquela contenda entre si, ou seja, aquela conversa. Contender um diz uma coisa, outro diz outra coisa, que você está contendendo. Então, não fazer esse tipo de coisa, mas receber no coração, em amor, né? E procurar ajudar aquela pessoa que está com a mente turbada, ou seja, com a fé enferma, né? Então o apóstolo Paulo nos manda fazer dessa maneira, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que come, não despreze o que não come. Essa é uma das coisas, gente, que nós devemos ter o cuidado, porque nós às vezes pecamos em comentar sobre algo de outra pessoa, que não é nem da nossa alçada, melhor dizendo, podemos dizer assim. E às vezes nós, como humanos, gostamos de comentar, e nós devemos deixar para lá, deixa de lado. Às vezes nosso comentário não vai ajudar muita coisa, né? Então ele diz assim: o que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Então nós temos aí tantas coisas, tantas pessoas que não pode tomar café, e acha que quem toma café está pecando por tomar café. Gente, pelo amor de Deus, isso é doutrina de homem, isso é coisa do homem, tem nada a ver com Deus. Outros acham que podem comer todo tipo de comida, outros acham que não devem comer. Agora, Cristo veio e morreu pelo nosso comer. Cristo não morreu pelo nosso comer, o nosso beber. Cristo morreu para salvar as nossas almas, tirar da prisão. E que prisão é essa? Prisão do engano. É isso que ele veio fazer, tirar-nos da prisão do engano. Então tem muita gente hoje preso ainda em engano, pensando que está fazendo a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus, recebe um trabalhar de Deus na vida. Isso não é de uma noite para um dia, mas no decorrer de um período, recebe um trabalhar de Deus na vida, que está pronto a perdoar alguém em qualquer circunstância. Está pronto a perdoar em qualquer circunstância. Porque essa obra de perdão, de quem é ela? Quem sabe de quem é a obra de perdão? Acho que todos sabem, né? Essa obra de perdão é de Deus. E se ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século, então ele está dentro de cada um de nós, e a obra de Deus tem que ser manifesta através de nós. Alguém tem que ver essa obra manifesta. Então,
tal coisa, isso vai contaminar. Porém, no Velho Testamento era dessa forma. Não podia comer de jeito nenhum, porque era uma forma deles serem puros. Por quê? Porque eles ainda estavam sob sacrifício de animais. Eles não tinham recebido um único sacrifício que veio com derramamento de sangue para poder purificar, ou seja, redimir. O que é redimir? Redimir é limpar, é purificar, é tirar a mancha. Redimiu. Então, redimiu, tirou do pecado, tirou da maldade, tirou da impureza, tirou a mancha, lavou. Então, redimiu. Ele veio para fazer isso. Então, hoje, se eu quero viver, eu não vou comer isso, não vou comer aquilo, eu também tenho que fazer o sacrifício lá no Velho Testamento. Eu tenho que viver por toda a lei, porque senão, se eu tropeçar em um, eu vou ser culpado dos demais. Que coisa! Cristo veio livrar o homem disso. Você não precisa agora fazer esse tal sacrifício de cumprir a lei na letra, porque Cristo morreu para te dar esta liberdade. Mas as pessoas querem ficar presas lá por causa de quê? Por causa de uma pessoa que está acima de todos no ministério e tem que guardar a palavra daquela pessoa como capricho. Quem não come carne de porco, quem não toma café e muitas outras coisas são pessoal da igreja do sétimo dia. Por causa do quê? Por causa que a profetisa deles diz que não pode. A palavra dela está acima da de Deus. Agora, nós estamos vendo aqui o que o apóstolo Paulo está trazendo aqui, e aqui em 2 Timóteo também ele fala, é muito interessante, 1 Timóteo 4, olha o que diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, qual é os últimos tempos? Apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Gente, um dia eu vi um pregador ler isso e tinha alguns adventistas, foi um evangelismo que ele estava fazendo, e juntou muita gente. Isso foi lá no sul da Bahia, tinha muita gente ouvindo, e uma pessoa usou essa escritura aqui. Quando acabou de ler isso aqui, e prosseguiu e ler isso aqui, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebida com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Uma mulher se levantou e disse: se eu não aceito. Gente, presta bem atenção. A quem ela pensa que ela disse eu não aceito? Ela pensa que ela falou como homem. Mas quem disse aqui foi o Espírito Santo, através de quem? Através de Paulo escrevendo a Timóteo. Por que isso aqui? Porque estavam anulando a lei? Não, não estava anulando a lei, porque a lei era, Jesus cumpriu ela. Então, eles dizem que Deus cumpriu foi a lei cerimonial e não a lei moral. Só que Cristo cumpriu toda a lei. Ele cumpriu toda a lei. Então, se eu estou em Cristo, eu também cumpri nele. Mas as pessoas preferem ficar com o que alguém diz do que ficar com o que a palavra diz. Então, concernente a guardar o dia de sábado, né? Vamos voltar aqui no capítulo 14, verso 4, diz assim: quem és tu que julga o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai,
mas está firme porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia. Um faz diferença. O sábado não pode trabalhar, tem que guardar que é o do Senhor. Mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Se você quer guardar o sábado como um dia especial para você, não condenando o que não guarda, você não comete pecado por isso. O pecado não está em guardar o dia do sábado. Aonde está o pecado? Em condenar o outro que não guarda. É aí que está o pecado. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que comem para o Senhor, comem, porque dá graça a Deus. E o que não come para o Senhor, não come e dá graça a Deus. Então veja bem, o comer a carne de porco e dar graças a Deus, e não comer e dar graças a Deus, também não comete pecado, nenhum nem outro. Mas o que comete pecado é dizer, fulano de tal não come, é por isso, e começa a criticar. Você está pecando em falar dele que não come. E o outro que não come, porque ele come, está pecando por falar do que come. Então, ele continua dizendo assim, porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Agora veja aqui, porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos, de sorte que ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que morreu Cristo, e tornou a viver para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julga teu irmão? Ou tu também, por que despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Aqui está dizendo que há um povo que não vão comparecer no tribunal de Cristo, ou está dizendo que todos hão de comparecer? Você vê o que é a coisa, né? Todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Todos, porque está escrito pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Isso é Filipenses 2, né? 2:9. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, essa questão de dizer que a noiva não passa pelo tribunal fica para trás, né? Não está tirando ninguém aqui não, todos terão que comparecer. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Está vendo? Então, às vezes nós colocamos tropeço nos nossos próprios irmãos. Gente, Cristo não veio com o objetivo de dividir ninguém. Essa divisão que existe aí são religiões e ideias humanas de um homem que tem feito tudo isso que tem feito. Mas o certo
chegaram até o apóstolo São Paulo e começaram a discutir e dizer, eu sou de Paulo. Porque achava que Paulo era o melhor, Paulo era o que tinha a verdade e eu sou de Paulo. Mas o outro grupo achava que Apolo era o melhor, eu sou de Apolo. Outros achavam que Ceifa era o melhor, eu sou de Ceifa. E alguns estavam dizendo, eu sou de Cristo. Paulo vem e replica e pergunta, por acaso vocês foram batizados no meu nome? Por acaso eu morri por vocês? Ou algum desses morreram por vocês? Então, ele volta e diz, por acaso está Cristo dividido? Cristo não está dividido, mas os homens estão dividindo. Os homens estão dividindo. Então, é por isso que nós devemos tomar muito cuidado, porque isso está causando esfriamento nas pessoas. A divisão, pensamento fora da palavra, está causando esfriamento nas pessoas. Tomando um lado da palavra e deixando o outro. Porque assim, gente, quando você é egoísta, você sempre aplica o lado que te favorece. Mas quando você prega por amor, você tenta levar o povo ao conhecimento dos dois lados, para ele balancear e ele não ser enganado, porque Paulo disse que ele tinha temor, porque assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, né? Ele disse que tinha temor que alguns de alguma sorte fizesse aqui. 2 Coríntios 2, 2 Coríntios 11. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos. Então, a serpente enganou Eva fazendo o quê? Corrompendo o sentido. Qual era o sentido de Eva que a serpente entrou lá e corrompeu? Eva estava no sentido de que Deus havia dito, ó, de toda árvore do jardim você pode comer livremente. Mas da árvore que está no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal, não comais, porque no dia que comer certamente morrerás. Aí a serpente veio lá sutilmente, corrompeu, tirando e botando um não morrerá. Então, Eva entrou em choque e ficou em dois pensamentos. Entrou a dúvida, então ela disse, será que morre ou será que não morre? De repente, não morre não. É porque Deus sabe que no dia que dela comer, certamente abrirão vossos olhos e serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Né? Então, ela corrompeu o sentido de Eva, de que a Bíblia diz que certamente morreria. Então, aquela parte foi corrompida. De alguma sorte, não. Assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. E se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebesse, ou outro Evangelho que não abraçasse, com razão o sofrereis. Outro Jesus? E tem alguém anunciando um outro Jesus? Gente, tem, só que as pessoas é sutia. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia,
Então, há um outro Jesus sendo pregado, porém, as pessoas pensam que é um só Jesus. Crê que é um só Jesus, mas tem outro Jesus sendo apresentado. Qual? Qual Jesus que é apresentado? Porque em Efésios capítulo 4 diz: uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então, está falando sempre de um só. Mas se as pessoas pegam e faz três, então aí está anunciando um outro Jesus camuflado. Três pessoas distintas na divindade. Três pessoas distintas. Então esse é outro evangelho, esse é outro Jesus, esse é outro Espírito, porque o Espírito Santo te leva a compreender que o Pai e o Filho é um só. Pai, Espírito, Deus sobre nós. Filho é sacrifício, Deus entre nós. Espírito Santo é a forma original do Deus que é Espírito, hoje atuando não mais em nosso meio, mas em nós. Este é o Evangelho de Cristo. Aleluia! O Evangelho da salvação. Então Paulo tinha medo que essas coisas acontecessem, mas por que Paulo estava dizendo isso? Porque se alguém for pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, por que estava falando isso? Porque com razão o sofrereis. As pessoas hoje sofrem muito por causa dessa coisa aí, de um diz uma coisa, outro diz outra coisa. Vamos para as Escrituras, gente. Pede a Deus, Senhor, ajuda-me. O teu Espírito Santo entra no meu coração para poder trazer ao povo não o que eu quero, não o que eu acho, mas trazer para o povo uma coisa sólida que dá segurança para eles desprezar aquilo que não é seguro. Mas não fazem isso. Aí querem pregar diante dos seus próprios interesses egoístas e acaba machucando o povo. Então, por aumentar a iniquidade, os iníquos não é os que estão bebendo cachaça, fumando, jogando, não, os iníquos é os que conhecem a verdade, porque pecado é incredulidade. Então, conhecer a palavra e não crer nela, crer em outras coisas, então isso é iniquidade, traz esfriamento para as pessoas que ouvem. Está vendo? Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E isso não pode ser no mundo, porque lá o mundo não conhece nada de verdade, e o mundo vive lá. O mundo não vive frio, o mundo vive quente, fazendo as suas coisas com tanta dedicação. Quem esfria é aqueles que eram fervorosos na fé no início, depois vai se esfriando por causa do quê? Por causa de tantas vozes. Por causa de tantas vozes, é isso que esfria. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, ou seja, vai comer carne de porco, digamos assim, aí chega um irmão adventista na sua casa, aí você não bota aquilo na mesa, você evitou um problema, evitou uma contenda. Eu vou botar porque ele vai ter que comer, ou ele vai ficar com fome, vou ter que mostrar para ele que eu como. Faça aí, não precisa disso. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não anda conforme o amor. Não destrua por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não destrua por causa da tua comida. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria
e levar ele o quê? Felicidade. Eu vou fazer ele se entristecer, porque eu sei que ele não gosta daquilo, então eu vou levar ele para o meu lado bom, não o meu lado ruim. Que seria para ele o lado ruim eu comer carne de porco. Eu vou fazer de tudo que ele não sabe, para ele não saber. Porém, se ele me perguntou, eu digo, meu irmão, veja bem, eu não coloquei isso na mesa para você, eu não te afrontei com nada que eu sei que você crê, mas a palavra de Deus disse isso aqui, ó, por isso que eu não te falei. Porém, você está me perguntando, é diferente, mas a palavra de Deus disse aqui, ó, né? Então eu não estou fazendo isso para te afrontar, porque eu não quero ver você triste, eu quero ver você alegre. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação uns para com os outros. Ah, se a gente pudesse chegar nesse nível, nesse ponto de saber separar as coisas e respeitar sempre os limites dos outros, sempre as decisões dos outros, sempre o que os outros fazem. Eu creio que se a gente conseguir chegar nesse ponto, nós vamos ajudar as pessoas a mudarem. Não destrua por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, é verdade. Agora veja, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que teu irmão tropece. Então, o que é que isso aqui está dizendo? Se você vai fazer algo e você vê que você vai criar um escândalo para alguém que está próximo de você, que não tem estrutura para ver tal coisa, não faça. Não faça. Um obreiro de uma determinada igreja chegou para mim e disse assim: ô pastor, eu queria te falar algo. Eu disse: fala. Se você está se sentindo seguro para falar, fala. Ele disse: ô pastor, eu tenho um defeito que eu nunca tive coragem de falar com o meu pastor. E estou tendo coragem de falar com o senhor. Eu disse: é o que assim, irmão? Ele disse: pastor, porque de vez em quando eu gosto de tomar uma tacinha de vinho. Aí ele disse: e eu estou pedindo a Deus para me tirar de mim, porque eu sei que isso é pecado. Eu disse: olha, irmão, veja bem, onde é que o senhor toma esse vinho? Ele disse: eu tomo em casa. Eu tomo em casa. Nem minha mulher eu deixo ver que eu tomo esse vinho. Eu disse: irmão, veja bem, se todo pecado que te levasse à condenação fosse esse vinho que tu toma debaixo de 7 capas, como tu disse, tu não levava nenhum pecado diante de Deus. Porque você não está levando ninguém a se escandalizar com o que você está fazendo. É uma coisa sua. Agora você bebe para ficar bêbado? Eu disse: não, pastor, eu tomo só um golezinho só e paro por ali. Não sou de beber 2 copos, 3 copos, nem tomar 1 litro, não. Eu tomo um pouquinho ali, eu sinto vontade de tomar, tomo aquele pouquinho de vinho e paro. Eu disse: agora, não vou dizer que o senhor deve falar isso com o seu pastor, para não ser a estrutura dele para isso aí. Para poder ouvir isso que o senhor está falando aí. Agora, eu disse a ele: eu não tomo. Eu não tomo. Eu tomo no dia da ceia. Eu tomo vinho no dia da ceia. Que vocês tomam suco de uva. Aí eu disse a ele: se eu tomo vinhozinho em casa, e na ceia que era para você tomar o vinho, você toma o suco. Né? Pois eu não tomo vinho em casa. Eu não tomo. Agora, na ceia, eu tomo o vinho. Aí eu estou dizendo: não estou dizendo para o senhor porque eu não tomo, porque eu sou mais santo que o senhor, não. Não é isso. Eu estou dizendo que eu não tomo. Porque se eu tomasse também, ele dizia: não. Ele dizia: não, eu tomo um pouquinho de vinho. Eu tomo um pouquinho de vinho. E a gente vai encontrar aqui Paulo aconselhando a Timóteo tomar por causa da doença que ele tinha no estômago. Agora, um remédio também que eu hoje não sei se ele existe, que ele continha álcool, era o biotônico Fontoura. Né? Existe. Eu acho que o Sadol também, o Sadol não existe mais não, né? Não, acho que não existe não.
Sadó, acho que não existe mais não. Quem conheceu o Sadó aqui? Um remédio com o nome de Sadó? Oxe, quer dizer que o único velho que tem aqui é nós dois, mano? Parece que é. Que é isso, mano? Sabe que ficou falando Sadó, né? Ah, porque ficou quieto. Aí, já viu? Porque ficou, ele ficou quieto pra jogar só nós dois no fogo. E era muito boa. Eu sei que sou esporte. Muito bom. Biotônica, agora Sadó. Sadó, tinha o Sadó. Ele é do mesmo tempo daquele do som. Não tem um som era do mesmo tempo. É, exatamente. Então, como é que diz? Agora, quem não tem estrutura e sabe que se tomar vai se embriagar, a melhor coisa que faz é se controlar. Cristo veio para satisfazer aos nossos desejos. Qualquer desejo que nós tivermos, Cristo satisfaz. Não é apenas satisfazer uma dose de vinho, ou seja lá no que for, né? Então, ter o controle e domínio próprio. Os alcoólatras anônimos, ele sempre adverte, não evite o primeiro gole, né? Evite o primeiro gole. Então, só que acontece o seguinte: se alguém achar que cometeu pecado ao ponto até de querer se afastar de Cristo porque tomou um gole de vinho, não é isso. Agora que as pessoas entendam que eu não estou dizendo que devem beber, que as pessoas, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se alguém fez isso, não pecou. Não cometeu pecado diante de Deus. Agora sim, como nós vimos aqui na leitura que nós vimos fazer para poder fazer um dos seus irmãos cair, um dos seus irmãos pecar. Nós fomos uma vez num evento, num determinado lugar, que chegou lá todo mundo enchendo a cara de vinho. Uma pessoa que estava novo na fé, viu aquilo, não bebeu. Lá ele não bebeu. Só que depois ele voltou, ele não bebeu de novo, ele não foi beber. Mas ele encontrou com um dos irmãos que estava naquele evento, em um posto, e convidou ele para tomar um copo de vinho. Ele ficou meio assim, mas acabou aceitando tomar um copo de vinho. Voltou ao alcoolismo novamente. Está entendendo? Então, quer dizer, Cristo chama nós para a liberdade. E lugar de evento não é lugar dessas coisas. Porque lugar de evento tem muitas pessoas que não têm uma fé estruturada. Então não pode ver certo tipo de coisa. Então tem coisa que se você faz, você tem que fazer para ninguém saber. Agora sim, com consciência de que você não está pecando diante de Deus. Agora aquilo que você vai fazer, que o seu coração te condena e diz que não deve ser feito, não deve ser feito, porque o coração já está te condenando. Ou seja, é o Espírito Santo te dizendo que você não deve fazer aquilo ali que é errado. Né? O Espírito Santo faz essas coisas. Então, não destrua por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que teu irmão tropeça, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tem tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova, ou seja, naquilo que faz. Não há condenação. Você não está fazendo algo sendo condenado. Rapaz, estou comendo isso aqui, mas eu sei que está errado, eu não deveria comer. Eu estou bebendo isso aqui, eu não deveria beber. Ou eu estou indo em tal lugar, eu não deveria ir. Então algo que está te condenando, evita fazer aquilo, evita ir naquele lugar. Evita comer aquilo, evita beber aquilo, porque você está se reprovando. Agora, se você está indo e você não está tendo reprovação naquilo que está sendo fazendo, faça por fé. Eu estou fazendo e creio que Deus não vai me condenar por isso. É diferente. Mas aquele que tem dúvida, olha só, aquele que tem dúvida, se comer está condenado. Porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Tudo que não é por fé é pecado. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela nos traz o respaldo para nós vivermos uma vida cristã tranquila, em paz, genuína, verdadeira.
vai pegar isso aqui e vai dizer assim, gente, está vendo que não é proibido tomar vinho? Peraí, olha a diferença. Ah, não é proibido tomar vinho, não pode tomar vinho. Não, não é isso. Não é isso que ele está dizendo aqui. Ele não está mandando ninguém tomar vinho. Né? Então, o Evangelho tem que ser ensinado dentro da linha do Espírito, para nós compreendermos a Escritura. É por isso que estão fazendo um monte de confusão. Por causa do quê? Porque estão tomando o lado que favorece. Pessoas egoístas tomando o lado que favorece. Mas nós temos que ensinar as Escrituras como ela é, para que as pessoas vivam uma vida cristã pura, limpa, sólida, segura. Aqui no 15, no primeiro diz assim: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para edificação. Nós devemos fazer de tudo para agradar o nosso próximo, né, naquilo que é bom para edificação. Vai edificar meu irmão? Então eu me sacrifico por isso, porque eu vou fazer algo que vai ser agradável ao meu irmão. Vai ajudar ele a crescer na fé, eu me sacrifico por isso. Por isso que Cristo disse que Ele se santificou por nós. Ele se santificou por nós. Ele tomou o nosso lugar, ele parou na brecha por nós, né? Então não devemos ficar com essa coisa tola, humana. Ah, comer isso é pecado, comer aquilo é pecado. Não, tudo tem que ser feito com ordem e decência, porque a Bíblia diz que tudo que Deus criou é bom e não há nada que rejeitar, porque pela palavra e pela oração é santificado. Agora, para que nós vamos comer? É para o bem, porque nós temos necessidade? Ou nós vamos comer por vaidade, para mostrar para alguém, para poder condenar alguém que não come? Não, não é isso que deve estar em nós. Comer porque nós precisamos, temos necessidade, gostamos, é uma comida boa, então a Bíblia diz: você pode comer, que não há impureza nisso. Agora, lá para o povo de Israel realmente esses animais eram impuros e eles não podiam comer. Por que eles não podiam comer? Porque eles estavam se salvando pela as suas condutas. Eles guardavam a coisa no pé da letra para se salvarem, porque eles não tinham o sacrifício da cruz ainda. Então eles tinham que se salvar pelos que ele ouvia no pé da letra. Aí tinha que cumprir aquilo. Mas depois que Jesus veio, você não precisa mais fazer aquilo, cumprir a letra da lei. Você não precisa cumprir mais a letra da lei. Porque senão você tinha que guardar o sábado, você tinha que oferecer sacrifício de manjar, você tinha que fazer as festas das luas novas, você tinha que fazer a Páscoa de ano em ano. Tudo isso que era da lei tinha que fazer, e eles faziam, né? Então, Cristo veio para nos libertar de tudo isso, porque assim, Deus sabia que era difícil. É tanto que Israel não cumpria. Israel sempre estava falhando com Deus, e Deus sempre chegando junto com Israel, dando oportunidade para eles. E assim ia, né? Pra você ter uma ideia, a lei era tão terrível que Deus abriu uma oportunidade através de Josué, uma cidade, para refugiar as pessoas que ele não sente. Porque a lei não passava a mão em ninguém. Então, o que eles cometiam, eles eram punidos pela lei. E se alguém denunciasse alguém inocente, eles tinham que pagar. Então Josué preparou a cidade, e quando as pessoas eram inocentes, corriam para aquela cidade. Chegava lá na portaria, colocava toda a versão verdadeira e entrava. Ninguém tirava de nada, ninguém entrava lá para tirar. Porém, se eu fizesse a maldade e chegasse lá e mentisse na portaria, quando chegasse a versão verdadeira, eles abriam guarda para eles irem buscar onde eu estivesse, dentro da cidade, para ser punido pelo erro que eu cometi.
mas os inocentes eram guardados. Então, hoje a coisa ainda continua, porém de uma forma diferente, né? De uma forma diferente. Aqueles que estão em Cristo verdadeiramente, o inimigo, ele ruge, ele tenta, mas ele não pode atingir. Por quê? Porque ele está sendo verdadeiro em Cristo. Ele está em Cristo verdadeiramente. Mas tem muita gente que não estão em Cristo, estão na religião, estão na igreja, estão no pastor, estão no bispo, estão no apóstolo, estão no profeta, estão em tudo, menos em Cristo. É diferente. Mas nós aqui estamos sempre buscando fortalecer-nos em Cristo. Amém? Então, irmãos, chegamos ao final da nossa escola e que Deus nos abençoe ricamente e que possa também abençoar aqueles que vão de ouvir. Amém? Soberano e eterno Pai Celestial, o nosso desejo nesta manhã, Senhor, é que as bênçãos do Senhor repousem sobre cada um que ouvirem essa pregação, esse ensinamento, Senhor. Com o Senhor falando conosco através da Tua Palavra, trazendo a nós esclarecimento, e nós amamos isso, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.